vereador Coronel Almeida falou sobre a questão do projeto do Hospital Municipal, que foi mencionado pela prefeita, junto à apresentação da nova secretária de Saúde há menos de 2 meses, Júlia Putomati. Se discute a questão concreta. A prefeitura falou em construir um prédio. O vereador está discutindo outras alternativas. Primeiro, a questão da gestão, que é importante na fala de hoje. O que o senhor indicou a possibilidade da prefeitura analisar a questão de uma Santa Casa ao invés de um outro formato? Bom, em primeiro lugar, a vinda de um hospital municipal é salutar, importante e necessária para o nosso município, né? Porque nós somos um dos poucos municípios da região que não dispõe de uma ferramenta municipal para acolher os seus pacientes, acolher os seus munícipes em atenção de baixa complexidade. Bom, como a prefeita anunciou a construção de um hospital ou a vinda de um hospital municipal, nós temos que entender e começar a discutir gestão do hospital, prédio do hospital, começar pela gestão. Eu entendo que a gestão ela tem que ser delegada à Santa Casa. Nós temos uma Santa Casa aqui, da Misericórdia, que foi fundada em 1911. Ou seja, a Santa Casa aqui ela tem uma tradição e tem um histórico, né? Não tem nenhum problema de ordem com relação a débitos, não tem problema com certidões negativas. Enfim, a Santa Casa está em perfeita harmonia e sintonia. O que acontece com a Santa Casa vigente hoje? Tem um provedor, que é o João Batista de Souza, ele é o provedor da Santa Casa. A Santa Casa tem apenas patrimônios que ela administra o aluguel. Era proprietária da Santisa, uma fábrica de medicamentos que agora foi vendido por um grupo de Goiás, né, conforme foi anunciado, inclusive a expansão da fábrica da Santisa. Mas a Santa Casa ela existe, então nós convidamos o João Batista de Souza, o senhor João Batista de Souza, para uma reunião com a secretária, com o doutor Nilo, que é o procurador-geral do município, o vereador Locadora, também o Vitor, que é o responsável para essa análise na Prefeitura Municipal, para eles conhecerem a Santa Casa. Então o doutor Nilo agora vai elaborar um parecer para saber se a Santa Casa hoje, com o CNPJ que ela tem, se ela tem possibilidade de assumir a gestão do Hospital Municipal. Por que eu falo isso? Por que é importante a gestão? É importante ser uma Santa Casa. Que Santa Casa, ela tem sinônimo de benevolência, tem sinônimo, ela soa bem em qualquer esfera. Você vai na esfera federal, você consegue repasses de emendas parlamentares. Você vai na esfera estadual, a mesma coisa. Ou seja, Santa Casa tem credibilidade, é um nome que tem credibilidade. E a nossa Santa Casa não tem nada a desejar, não tem nada a dever a ninguém. Ao contrário, ela sempre prestou bom serviço no hospital de base e no hospital da Maternidade Santa Isabel, que depois o Estado acabou assumindo a gestão dessas duas unidades e deixou a Santa Casa de fora. Mas em qualquer cidade do município no entorno aqui, todos os hospitais públicos que existem são geridos por Santa Casa. E tem um detalhe, quando você tem uma gestão de uma Santa Casa, 30% dos leitos podem ser comercializados com planos privados de medicina, ou seja, é uma outra fonte de recurso que você traz para a Santa Casa. Se você tiver uma gestão exclusivamente municipal, seja por servidores municipais ou por OS, você vai contratar, o hospital tem que ser 100% público. Quando você tem a gestão de uma Santa Casa, você pode 70% público, que é o mínimo obrigatório, e 30% você pode comercializar isso com os planos de saúde privados, ou seja, fonte de recurso. Então eu entendo, pelo menos é a minha opinião, que a gestão do Hospital Municipal pela Santa Casa seria de bom alvitre para a Prefeitura Municipal. Outras discussões que o senhor está acrescentando é também a questão física, ao invés de construir um prédio, ter algumas opções para a Prefeitura levar em conta. A própria secretária disse que ela iniciou a construção de um hospital do mesmo formato em Rio Claro. Ela falou que somente a construção, ou seja, depois de licitado, contratado, a construtora foi lá contratada, licitou, vamos construir o hospital. Um hospital desse porte, de 40, 50 leitos, demora no mínimo 14 meses. Se não tiver nenhuma interrupção, se não tiver nenhum... Então, é muito tempo. Vamos considerar 14 meses, vamos considerar 2 anos. Só daqui 2 anos eu terei um hospital. Então, eu entendo que a ocupação desse prédio ou a instalação do hospital não pode ficar condicionada à construção de um prédio novo. Sugestões de outros hospitais eu passei também, como, por exemplo, Lauro de Souza Lima. É um hospital que hoje tem uma ociosidade de leitos. O próprio Dr. Zé Ricardo, que é o diretor, ele já assume, ele sabe disso. Então, há ociosidade de leitos.
Pode ser feita uma parceria com o Estado, de fazer um compartilhamento do uso do local, mesmo porque lá o prédio pertence à Sociedade Enéas, né, Beneficente Enéas. Outra sugestão, o Manuel de Abreu. O Manuel de Abreu é um hospital de longa permanência, ele ficou aí parado um bom tempo. Aquelas pacientes que estão lá no Manuel de Abreu, por que não serem transferidos para o Lauro de Souza Lima? Porque lá já tem os leitos prontos, não é um hospital de alta complexidade. Então, e poderíamos nós assumirmos o Hospital Manuel de Abreu. Isso é uma questão de política e de governo, ou seja, a prefeita conversando com o secretário estadual da saúde, conversando com o governador do estado, conversando com o presidente do partido dela, que é o Kassab, que é o secretário-chefe da Casa Civil. Eu acredito que isso é possível resolver de forma por meio do diálogo e os ajustes técnicos necessários, mas isso viabiliza muito mais rapidamente o prédio do que pensar em construir um prédio novo. E surgiram também agora, em razão dessas nossas falas, também outros prédios que são particulares e que, de uma certa forma, têm condições de atender a essa demanda. Eu prefiro nem falar o nome do prédio, ou o nome da instituição que ofereceu, mas eu fui ver o prédio é excelente. Então, oportunidades e alternativas existem. O que nós precisamos é fazer o quanto mais rápido possível isso, pensando na gestão do hospital e pensando na estrutura física do prédio. Muito obrigado ao vereador Coronel Meira. Fala na íntegra, disponível na página da TV Câmara no YouTube, sempre como um documento.